nome de Jesus. A paz de Jesus, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, né? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que podemos estar aqui hoje, pela misericórdia de Deus, para que nós possamos ouvir e aprender da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus possa fazer nossos corações, irmãos, estarem abertos, para que Deus possa transmitir a sua mensagem em nossa vida, em nosso coração, e que possamos estar atentos. E hoje eu queria falar algo, irmãos, né, como nós, primeiro louvor, né, que foi tocado aqui, né, onde diz aquela parte, né, eu quero e preciso ser mais como Jesus. Você tem esse desejo no seu coração? Eu quero, eu preciso ser mais como Jesus. Se um cristão ele não tiver isso no coração e na mente dele, irmãos, ele não vai conseguir chegar até o fim. Para chegar até o fim, irmãos, é necessário ter esse pensamento. Semana passada eu falei um pouco, irmãos, no domingo, sobre justificação. Lembra? Sobre justificação. E depois eu falei que amanhã estaria falando sobre santificação, que é uma obra de Deus na nossa vida, irmãos. Quando a palavra ela nos ensina, quando a palavra ela nos dá entendimento, para que nós possamos chegar até o fim, irmãos. E se o Senhor Jesus Cristo não fizer essa obra de justificação, de santificação e de redenção, a gente não consegue chegar lá. Então, junto com essa pregação de santificação, irmãos, eu quero emendar sobre batismo. Mas o que tem a ver batismo e santificação? Tem tudo a ver. Né, irmão? Parece que não, mas tem tudo a ver. Porque o batismo, irmãos, nada mais é do que o início da caminhada para a santificação. Antes de uma pessoa ser batizada nas águas, ela é justificada por Deus. E após a justificação, vai entrar a parte da santificação. Então, irmão, a santificação é algo ao qual Deus precisa trabalhar na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma. Mas antes de mais nada, vamos orar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos colocamos, Senhor Jesus Cristo, na sua presença, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor Jesus Cristo, nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, Senhor Jesus. Opera com poder, opera com graça, opera com entendimento, Senhor, em cada coração, Senhor, em cada alma, em cada pensamento. E ajuda-nos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, a permanecer firmados no Senhor e nas Suas palavras. Em nome do Senhor Jesus. Opera com poder, Senhor, opera com graça em nossas vidas. Nos ajuda pelo Teu Espírito Santo. Abre o nosso coração, Senhor, entendimento. Aniquila, Senhor Jesus, todo o poder dos principados, potestades, ossos espirituais da maldade. Aniquila o Deus desse século, em nome do Senhor Jesus. E nos faz entender, Senhor, e compreender, Senhor, na pregação da Sua palavra. Nos dá, Senhor, pleno entendimento. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, toma posse do nosso ser. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Abra em 1 Coríntios, capítulo 1. Antes de mais nada. Então, irmãos, existe um propósito para a nossa vida. O propósito para a nossa vida é um só. Está lá em Romanos 8, versículo 28 em diante. O propósito para a nossa vida, irmãos, no versículo 29, é o que dantes conheceu, também os predestinou. Vocês lembram o que está escrito lá? Romanos 8, 29? O que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu? A imagem do seu? Filho. Quer dizer que eu e você tem que ter a imagem de quem? Hã? De quem, irmãos? Jesus. Então, quando a palavra diz o que dantes conheceu, também predestinou, significa que quando Jesus ele te reconhece,
Ele vai predestinar você a ser como Jesus. Então, qualquer pessoa, irmão, que entra com a sua vida na vida de Cristo, na vida do Evangelho, ele vai ser predestinado a ser e ir para Cristo, para ser semelhante a Ele. Amém, irmãos? 1 Coríntios capítulo 1. Quietinhas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Como é que está escrito, irmãos, todos juntos? Mas vós sois. Você é dele, irmão? Você tem certeza disso? Mas vós sois dele, em Cristo, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus. O que é que ele foi feito para nós, irmãos? Sabedoria, justiça, santificação. De novo, irmãos, versículo 30, todos juntos. Irmão, então veja só, irmãos. A gente aprendeu domingo passado que Jesus Cristo ele foi justiça. Hoje e amanhã vamos entender o que é santificação. E no outro final de semana sobre redenção. São três coisas, irmãos, que precisamos ter pleno entendimento. Então a justiça de Deus, irmãos, que nós falamos um pouco semana passada, é que o homem, ele não consegue se salvar sozinho, ele precisa ser justificado. Por melhor que a pessoa seja nessa vida, por melhor que a pessoa seja nesse mundo, ela não pode se salvar. Eu não sei quantas pessoas aqui já foram fazer ovo e pegou um ovo podre e colocou no meio. Alguém já aconteceu isso com alguma irmã aí? É legal, né? É terrível, né? Imagina, irmão, que você... Vamos colocar essa figura na sua vida. Um ser humano, ele pode quebrar um ovo, 2 ovos, 3 ovos, vai fazer aquela omelete. Aquela omelete maravilhosa. Aí você quebra 1, 2, 3, 4, 9 ovos, tudo bonzinho. Aí chega no último ovo, tá podre. O que vai acontecer com o restante da omelete? Estraga, não estraga? Assim é a sua vida, mano. A nossa vida é assim. A gente pratica boa obra, mas tem uma hora que vai vir um ovo podre lá. Se depender desse ovo podre, você não é salvo. Por isso que você não pode ser salvo pela sua justiça, pela sua bondade. Você é salvo por Cristo. Por isso que Ele justifica-nos dos nossos pecados. Por isso que sem Ele, toda a raça humana está perdida. Toda a raça humana vai para o lago de fogo e enxofre. Por toda a eternidade. Por quê? Porque está fora da justiça, da justificação de Cristo. Para ser salvo, vamos precisar da justificação. Então, esse ato de justiça é importante e nós entendemos cada vez mais, falamos semana passada. A santificação, irmãos, a santificação ela vai entrar na vida do ser humano a partir de que momento? A partir do momento em que ele começa a andar com Deus, a andar com Cristo, andar juntamente com o corpo do Senhor Jesus. Às vezes, as pessoas elas têm receio e medo, né, irmãos, dessa parte. Mas, irmãos, a caminhada cristã, a caminhada no Evangelho, ela tem que ter um início. Quando você é justificado por Deus, ou seja, você diz assim, eu quero Jesus na minha vida. Veja, agora há pouco eu estava ouvindo uma irmã, essa semana eu conversei com uma irmã lá de Betim, talvez ela esteja ouvindo agora, lá de Betim. Ela falou, irmão, eu creio nessa palavra, eu creio nesse Evangelho, eu não quero nem saber de quem voltou para o Velho Testamento, eu quero seguir com Jesus. Eu quero permanecer firme. Só que tem um negócio, eu não sou batizado ainda. E aí, irmão? Quem que tem que resolver isso aí? Ou deixa para lá? Não, né? Aí uma irmã. Aí hoje, conversando com uma outra irmã, lá de BH, Belo Horizonte. Eu falei, irmão, eu creio em Jesus, creio na palavra, creio no Evangelho. E eu fiquei sabendo que o pessoal voltou para trás, mas eu quero ficar firme com Jesus. Eu não quero nem saber desse negócio dos anjos. Eu tomo posse de Jesus, da palavra da verdade. Eu sou de Belo Horizonte, eu vou congregar lá em Betim.
E eu quero me batizar. Pronto, mais um batizar. Entendeu, irmãos? Então as pessoas estão com fome e sede de fazer o que é certo. Fome e sede de fazer o que é certo. De viver corretamente. De pôr sua vida no eixo, na linha do evangelho. E é isso aí, irmão, que a gente precisa ter dentro do nosso coração todos os dias. Então, irmão, para iniciar a nossa vida cristã, Jesus é muito claro. O que é que diz lá, quinta-feira até o Cláudio leu, lá em Marcos 16, é um texto muito conhecido. Eu falei pro irmão aqui, eu falei, era pro Monton tá aqui, mano. O Monton deu um piripaque na casa dele lá, não ele, né? A energia dele deu um piripaque lá. E aí não deu pra ele vir, mano. Outra tribulação, né, irmão? Mas a pessoa poder vir é tribulação. Deu problema na casa do irmão lá. Ligava o chuveiro, desligava a energia, desligava o chuveiro na casa do irmão lá. Falei, fique em paz, amanhã você vem, em nome de Jesus. E aí até falei, irmão, termina mais cedo que eu preciso hoje até o fim. Né, irmão? Então se passar aí uns 5, 10, 15, 20, 30 minutos, ninguém falou amém, então é melhor respeitar, né, mano? É uma pegadinha, né? Você sabe, né, mano? Eu jogo uma indireta, se os irmãos, né, se manifestar, aí eu vou em frente, mas quando é assim é melhor vigiar, né? Vamos lá, mano. Amém, irmão? Ficar combinado. Quando eu der uma indireta, aí vocês me respondem, porque aí eu fico seguro, né? Fico feliz. Falar, eu posso ir em frente, né? Para que não haja murmuração entre vós, né, irmãos? Amém, irmãos? Para que não haja murmuração. Ó, Marcos 16, versículo 16. O que é que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já será condenado. Então a palavra é clara, irmãos. Quem crer e for batizado. Então o que é crer? O que é acreditar? Acreditar, irmãos, é você ouvir a mensagem do evangelho e pôr ela em prática. Quando você ouve a mensagem do evangelho e põe ela em prática, significa que você creu. Que você acreditou. Acreditar, crer, irmãos, não é você apenas confessar com os lábios. Não, põe em prática. Então, quando a palavra diz, irmãos, quem crer e for batizado será salvo, isso é uma realidade. Crer e for batizado. Então, o batismo, irmãos, vocês sabiam que não existe só um batismo? Existem vários batismos, dentro da palavra. Você não precisa abrir lá, mas em Hebreus 6, vai dizer que existe a doutrina dos batismos. No plural. Então existe mais de um batismo. Porque a palavra batismo não é uma palavra portuguesa, é uma palavra grega. Que significa colocar, introduzir, entrar. Então a palavra batismo é entrar em algo. É começar a fazer parte de alguma coisa. Então batizar é fazer parte de algo. Então, por exemplo, quando a pessoa está no crime lá, para ela poder entrar naquele crime, naquela facção, tem que fazer o quê? Se batizar. Para você entrar aqui, você tem que se batizar. Se a pessoa for de uma religião afro aí, umbanda, quibanda, candomblé, para poder entrar, também tem que se batizar. Então a palavra batismo, ela não é exclusiva cristã, evangélica, de crente, não. A palavra batismo é uma palavra comum, que significa introduzir, fazer parte, ser colocado dentro, é um batismo. Então, eu já conheci pessoas que elas faziam parte de outras coisas, para não ficar falando aqui, não, mas que para ele poder fazer parte daquilo, ele teria que assassinar pessoas. Para você entrar aqui, você precisa fazer assim, assim, assado, que senão você não faz parte. E ele teve que ir por esse caminho. Então, batismo nada mais é do que fazer parte, é você entrar, ser colocado dentro. Então, o batismo, irmãos, o batismo nas águas que eu estou falando aqui agora, é um ato de fé. É você confessar aquilo que você crê. Eu creio nisso daí. Você crê? Creio. Então agora você vai se confessar diante do quê? Dos homens, diante de Satanás, seus demônios, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diante dos anjos do Pai. Você vai confessar, olha, eu creio. E por eu crer, eu vou lá e desço as águas. Então esses irmãos que estão lá, a sei lá quantos quilômetros, é longe, né? Sei lá quantos quilômetros que é, mas eles têm o quê? Um desejo do coração de seguir e obedecer o evangelho.
Então veja, irmãos, o batismo, ele é fundamental na vida do ser humano. Porque é um mandamento. É um mandamento. E quando se batiza, automaticamente vai começar o processo da santificação na vida da pessoa. A obra da santificação. Por isso que o batismo, irmãos, ele não pode ser uma coisa... Por exemplo, eu não tenho preconceito do batismo. Como assim preconceito? Para a pessoa se batizar, ela precisa ficar 2 anos ouvindo a palavra. Não, não é isso que a palavra ensina. O que o Senhor Jesus nos ensina no Novo Testamento, veja, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, quando ele faz a primeira pregação dele lá em Atos capítulo 2, a palavra diz, né? Quer ver? Abra aí rapidamente aí. Atos capítulo 2. O apóstolo Pedro faz uma pregação a partir do versículo 14, mas a gente vai ler aqui no versículo 37. Então ele faz uma pregação aqui em Atos capítulo 2, do versículo 14, vai até o versículo 36. Mas a gente vai ler a partir do 37. Assim diz a palavra, irmãos. Ouvindo eles isso, ou seja, a pregação, o que aconteceu? Compungiram-se em seu coração, quer dizer, a palavra falou no coração deles, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Olha que coisa, irmão. Significa que eles ficaram preocupados e disseram assim: poxa, depois dessa pregação toda aí, Pedro, que você fez, agora o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer agora? O que nós temos que fazer? Então veja que aqueles homens ouvindo a pregação, eles mesmo se apelaram e disseram: eu faço o que agora? Versículo 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Por quê? Porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos, e a todos que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então veja, irmãos, a palavra está dizendo que essa promessa se diz respeito a vós, os vossos filhos e a todos que estão longe. Então, seja irmão aqui em Cajamar, seja irmão em Itapevi, ou seja irmão lá em Betim, seja irmão lá em Belo Horizonte. Tantos que estão perto quanto os que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor. Então, quem é que chama as pessoas? Deus. Deus é quem chama. Deus é quem fala. Deus é que cria... olha só, irmão. Procura aí a palavra compungir, que nós vemos no versículo 37, irmão. Compungir. Versículo 40, irmãos. E com muitas outras palavras, isso testificados, exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. 41, irmãos, todos juntos. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam o que, irmãos? Receberam o quê? A sua palavra. E naquele dia agregaram-se o que, irmãos? Quase 3.000 almas. Então veja só, irmãos. Eles ouviram uma pregação. E o coração deles fizeram o quê? O que nós vemos no versículo 47, irmãos? O 37, o coração deles ficaram como? O 37. O que está escrito aí, irmãos? 1, 2, 3. Certo. Achou aí, irmão? Fala aí. O significado é arrepender. Só isso? Só achei isso. O irmão só achou isso aí. Oh, meu Deus. Tem misericórdia. Então, irmãos, a palavra diz que eles compungiram em seu coração. Compungiram em seu coração. Depois que ouviram a palavra, que ouviram a pregação. Então, compungiu o seu coração, eles foram tocados no seu coração, quebrantados no seu coração. Arrependimento por quê? Porque no seu coração eles foram comovidos, foram movidos. O coração deles começou a buscar e a desejar as coisas que eles ainda não tinham desejado na vida.
aflitos. Por que aflitos, irmãos? Porque eles começaram a ouvir a pregação, eles falaram, e agora? E agora? O que a gente vai fazer no coração? Sabe quando o coração fica aflito? Essa irmã que me telefonou aqui agora estava aflita. Falando, e agora, irmão, o que eu faço? E agora, o que eu faço? Falei, calma. Assim como foi dito para Elias, né? O que foi dito para Elias? Elias disse assim, e agora? Só restou eu. Não tem mais ninguém, né, de profeta. Aí saiu uma voz e disse para ele, calma, não só tem você. Existe ainda milhares que não se dobraram a Baal. Então, eu falei, calma, porque o coração fica aflito. Aflito por quê? Porque ele deseja, porque ele quer. E tudo isso por causa do quê? Da palavra. Olha só, leia de novo. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua. Então, antes do batismo, o que é que tem que vir primeiro, irmãos? A palavra. Por isso que Marcos 16 diz, quem crer e for batizado. Então eu preciso crer. Mas preciso crer no quê? Preciso crer na palavra. Eu não posso me batizar na emoção. Pessoas que se batizam na emoção, quando a emoção acaba, a conversão acaba. Acaba. Por quê? Porque o coração não recebeu o quê? O arrependimento, o toque. Não foi levado ao quebrantamento, à mudança de mente. Então, o arrependimento, irmãos, o batismo, o que precede o batismo é o entendimento da palavra. Porque antes do batismo nas águas, existe o batismo no entendimento. Porque antes de houver o batismo nas águas, a pessoa ela será salva antes mesmo de entrar nas águas do batismo. Então, quando essas pessoas são batizadas nas águas, demorou quanto tempo para ela ser batizada, irmão? Quanto tempo vocês acham que demorou? Um de cada, assim, porque todo mundo falando junto é difícil. Uns 30 minutos, mais ou menos isso, né? Porque a pregação começa onde? No versículo 14. E a pregação termina onde? No versículo 36. Quando eles ouviram isso, o coração deles foram o quê? Foram tocados, quebrantados, gerou arrependimento. Ficaram aflitos, agoniados. Para quê? Para se batizarem. Então não deu tempo de perguntar para eles se eles bebiam, se eles fumavam, se eles eram casados, se eles eram prostitutos. Não deu tempo de perguntar isso aí. Deu? Não. Essas pessoas que se batizaram, eles já estavam santificados? Não, irmãos. Eles já tinham sido livres dos seus pecados? É lógico que não. E isso aconteceu depois, e depois, e depois, e depois. Pedro falou o quê? Olha, vocês querem ter um compromisso com Deus? Então agora precisa haver o quê? Arrependimento, ou seja, a mudança de mente. Quando que essa mudança de mente vai acontecer? A partir do momento que você será introduzido, colocado no corpo de Cristo. Então o batismo é para você entrar. Não é para ficar nas beiradas, é para entrar e permanecer e aprender e se tornar discípulo. E aí começa o processo da santificação. Que é o que Jesus vai falar em João 15, versículo 3, que pela palavra, pelo evangelho, pelas pregações, vós estáis limpos pela palavra, pela pregação, por ouvir os cultos, por ouvir. É isso que limpa o ser humano. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, percebe, irmãos, quando você é batizado, você passa a pertencer a um lugar que começa o processo da santificação. Eu não vou ser santo para eu me batizar. Isso é heresia. Eu vou começar para começar o processo da santificação. Entenderam? Porque eu preciso nascer de novo. E nascer de novo, irmãos, é receber uma nova criatura dentro de mim. Ser batizado é receber o dom do Espírito Santo. Veja só, irmãos, em João capítulo 1, confirma algo interessante. Por isso que o batismo, irmãos, para quem crê,
ele não pode ser demorado. Eu não posso pôr empecilho na vida da pessoa. Eu não posso. Tem uma irmã que ela sonhou em se batizar. Né, irmã Dilma, lembra? A irmã ela sonhou para se batizar. Ela falou, eu quero me batizar. Eu falei, tu vai se batizar. Ela perguntou, aí eu não respondi, porque eu estava respondendo uma outra pergunta, e ela perguntou de novo, eu falei, calma aí, irmã, eu vou te responder. Aí, calma aí, responde isso aí. Tá bom, mas você vai se batizar. Você entendeu, irmãos? E aí a gente vai entender amanhã a gente vai entender como é que é esse processo. Porque irmão, quem aqui já pensou assim, eu não sei se vou me batizar, porque eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou chegar lá. Já pensou isso? Já. E aí quando a gente se batiza, a gente vê que Deus trabalha dentro de nós. A comunhão nos ajuda. Lógico, se for batizar para ficar relaxado, não vai funcionar mesmo, né? Eu não posso batizar e ficar na margem, né? Não, eu tenho que entrar e permitir o trabalho do Espírito Santo. Olha só, irmão. Isso aqui é fundamental a gente entender, amém? Irmão, tira a pilha desse relógio aí, pelo amor de Deus. João capítulo 1, versículo 11 diz assim: veio para o que era seu, seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu. Então quer dizer que o ser humano não é filho de Deus. Não é o que está escrito aí, ó. Vamos ler de novo, devagarzinho, presta atenção. Mas a todos, presta atenção, mas a todos quanto? Todos quanto? Então você precisa receber quem? Jesus. Continua o texto. Deu-lhes o poder de serem feitos aos que creem no seu? Então, para mim ser filho de Deus, eu tenho que ser filho de quem? De pastor? Não. Filho de crente? É crente? Não, necessariamente. Tem que ser, lógico, né? Mas, conforme o tempo vai passando, meu filho tem 12 anos. Ele vai ter que receber Jesus na vida dele. Ele vai ter que tomar posse de Jesus. O meu outro filho tem 4 meses, vai fazer 4 meses, ele vai crescer, vai ter que tomar posse de Jesus, ele vai ter que crer. Ele vai ter que receber o evangelho no seu coração e dizer, eu creio, eu preciso, eu quero ser como? Jesus. Porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem, porque não é filho de Deus, mas tem que ser filho de Deus. Então chega um momento na vida do ser humano, na vida do jovem, que ele vai crescendo, vai ganhando entendimento, vai tendo a noção do que é certo e do que é errado, ali ele tem que tomar uma decisão, ser filho de Deus ou não. A vida adulta, muito mais ainda. Aos que creem no seu nome. Então, só tem quantos nomes, irmãos? Aos que creem no seu? Então é um só nome. Não é Jesus, não é né? É Jesus. Amém, irmãos? Não pode ser outro nome. Só pode ser Jesus. Não é José, não é Maria, não é Giovanni. Nada disso. É Jesus. Versículo 13. Os quais, quem são esses filhos de Deus? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceu de quem? Então o filho de Deus tem que nascer da vontade de quem? Da vontade de quem, irmãos? De Deus. Vamos ler de novo, irmão? Versículo 13, 1, 2, 3. Os quais... Então as pessoas têm que nascer de novo. E não é mais nascer conforme o pai e a mãe. Tem que nascer de novo agora de Deus. Nascer de Deus. E como é que funciona isso, irmãos? João capítulo 3. João capítulo 3, irmãos, é uma conversa de Jesus com Nicodemos. Olha que interessante. Nicodemos não era uma pessoa pecadora, uma pessoa que causava escândalo, não. Nicodemos era uma pessoa decente, honesta, verdadeira, sincera, seguidor da lei. Ele não era qualquer um. Ele era uma pessoa respeitada no país do país dele, em Israel. Entre os judeus, ele era uma pessoa em destaque. Mas olha só, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, mestre, rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for
Com ele. Então ele estava reconhecendo Jesus? Estava ou não estava? Estava. Falando que Jesus era de quem? Era do diabo? Ele falou que Jesus era de quem? Vamos ler o texto aí, irmão. Agora vamos ler o texto de verdade, prestando atenção. 1, 2, 3, irmãos. Peraí, irmão, peraí. A paz de Jesus, irmãos. Amém. Vamos lá? Versículo 2. E esse foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for. Então ele está dizendo que Jesus era um homem de Deus. Não tem muita gente que é assim? Jesus é de Deus, Jesus é bom e blá, 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 blá. Não tem? Tem um monte. Mas Jesus, ele quer sempre ir um pouco mais além de nós. E aí ele faz uma proposta para esse homem. 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6, todos juntos. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, pronto. Então, uma coisa é nascer da carne, outra coisa é nascer do Espírito. Então, irmãos, nascer da água, nascer do Espírito, isso aqui não é figura, não. Que às vezes, hoje existem pessoas assim. Hoje pessoas dizem que não precisa batizar nas águas. Descer as pessoas. Não, existe e tem que se fazer. É uma ordem de Jesus e os apóstolos cumpriram isso. Então, nascer de novo, irmãos, nascer de novo também é praticar o batismo físico nas águas. Introduzir a pessoa dentro das águas. Que é o que essas irmãs estão pedindo lá de Minas Gerais. Elas já entenderam a palavra, já foram batizadas no seu entendimento, mas precisa sim descer as águas. E descer as águas depois que recebe entendimento. Depois que entende realmente a palavra do Evangelho. Porque quem crer e for, batizado. Então, crer é crer no quê? Então tem que saber no que se crê. Porque eu mesmo, eu fui batizado na igreja católica. Eu era pequenininho lá em Barbacena. E fui batizado lá. Aí a pessoa fala assim, quando ela vira crente, né? Ah, mas esse batismo não valeu. Por que não valeu? É porque você não sabia porque você estava se batizando. Eu falei, é verdade. Só que eu virei crente e também me batizei sem saber de nada. Eu não sabia quem era o Pai, quem era o Filho, quem era o Espírito Santo. Aí eu falei, mas se eu não sei nem quem é Deus, eu fui para as igrejas, eu fui batizado lá. Lá dentro lá eu fui ungido, porque eles ungem, pegam o óleo, joga na tua cabeça e fala que você é evangelista. Fui ungido lá, evangelista. E aí um dia eu ouvi na pregação, no rádio, eu falei, eu não conheço o Pai. Eu não conheço o Filho, eu não conheço o Espírito Santo. Então eu criei em quê? Eu criei em quem? Não, eu preciso batizar de novo. E eu batizei de novo. E só foi dessa vez. Para nunca mais batizar novamente. Por quê? Porque agora eu batizei, agora que eu digo no ano 2001, eu batizei crendo na palavra, crendo em Jesus. E de fato, a obra do Espírito Santo se fez presente. Então, nascer de novo, irmãos, é fundamental. Lá em Mateus, volta aí um pouquinho, Mateus 28. Então nós vamos ver a ordem de Jesus e vamos ver como os apóstolos praticaram isso aqui. A ordem de Jesus, irmãos. Jesus é muito claro nas suas palavras. Mateus 28, versículo 19. Então, quando fala de batismo, irmãos, está falando exatamente de descer a pessoa nas águas. Esse é um ato que tem que ser feito na vida de um cristão. E logo após esse ato, irmãos, que não deveria demorar tanto, na vida dos que creem, quando a pessoa diz assim, olha, eu quero me batizar, ele não podia demorar. A irmã falou, irmão, eu creio nessa palavra aqui, sei lá quanto tempo, de mais de 2 anos, 3 anos, e não me batizaram. Eu falei, meu Deus do céu, tinha que ter batizado.
Para quê? Para que a pessoa cumpra realmente o requisito da palavra. Então aqui em Mateus 28, 19, diz assim, ó, portanto, ide, ensinai. O que significa ensinar, irmão? Fazer discípulo, né? Em alguma tradução está escrito aí? Fazer discípulo? Leia aí, Elias. Com seu vozerão bonito aí. Fala aí. Pronto, vão e façam discípulo. Ou seja, portanto, ide e ensinai todas as nações. E depois vai fazer o quê? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a guardar a lei. Não, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho. O que Jesus mandou? Está no Novo ou no Velho Testamento? No Novo Testamento. Então, olha só, irmãos, presta atenção. Ide por todo o mundo e ensinai as nações, pregar. Depois que prega, batiza. Depois que batiza, aí vai entrar o quê? O processo da santificação. Que é o quê? Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Guardar as coisas que Jesus mandou é um processo de santificação. Porque a pessoa, quando guarda a palavra, automaticamente ela tem que pôr para fora o que não presta. Porque luz e trevas não tem comunhão. Jesus não quer ficar com os demônios. Jesus não quer ficar com o pecado dentro do mesmo corpo. Então, quando você guarda Jesus, guarda a palavra, automaticamente Satanás vai ter que ir embora. Quer dizer, ele já vai embora. Aliás, ele vai embora. Mas é o que nós vamos entender amanhã. Que Jesus veio desfazer as obras do diabo. Então, quando a pessoa ela ouve, crê, se batiza, aí começa o processo de guardar a palavra, naquele momento, irmão, Jesus vai desfazer o que o diabo fez. Então, o diabo fez o que na vida da pessoa? O diabo fez um monte de coisa. O diabo fez a pessoa ficar viciada. O diabo fez a pessoa se tornar mentirosa. O diabo fez a pessoa ser soberba. O diabo fez a pessoa não ter amor, não ter piedade, mas a pessoa ser irada, ser nervosa. O diabo fez um monte de obra na vida da pessoa. Um monte de obra na vida da pessoa. E Jesus tem que desfazer essa obra. Então essa obra não é desfeita da noite para o dia. Essa obra é desfeita, irmão, com o passar do tempo, a pessoa vai ouvindo a palavra e guardando a palavra, e essa obra vai sendo desfeita. A pessoa ela não crê em Jesus. Ela passa a crer. Se batiza e começa o processo de santificação. A pessoa pensa assim, não deve ser desse jeito, eu não acredito que tem que ser desse jeito, eu não acho que tem que orar todo dia, eu não acho que... Então a palavra começa a falar, não, meu filho, você tem que orar. Não, mas eu não acho que eu tenho que chegar dia de Deus e pedir perdão, Deus sabe que eu sou fraco. Aí a palavra fala assim, não, você tem que pedir perdão para Deus. Mas eu não acho que eu devo pedir perdão, porque a pessoa... Não, você tem que ser humilde e pedir perdão. Mas eu não acho que eu tenho que perdoar, eu tenho que demorar uns 3 dias para perdoar, até passar aquela mágoa, eu tenho que deixar curtindo a mágoa no meu... Não, você tem que perdoar. Não põe um sol sobre a vossa ira. Mas eu sou essa pessoa mesmo explosiva, assim, eu sou igual o Leitinho, bateu, tomou. Lembra do comercial, o Leitinho? Bateu, tomou? Você é novo, esse é mais antigo. É mais antigo. Né? Irmãos, isso é uma realidade. Aí a palavra diz, não, você não pode ser assim. Você tem que ser assim. Então, conforme você vai ouvindo a palavra vai limpando o seu coração. Mas como eu disse, isso aí é só amanhã, né? Só amanhã. Mas aqui, irmão, está falando que você tem que ser batizado. Então, a primeira coisa, lição que a gente tem que entender é o seguinte, irmãos. Versículo 19, todos juntos. 1, 2, 3. Batizando-as em nome do Pai, do Filho. Então, Jesus mandou batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mandou batizar o nome dos 3? Foi, né? Aí, você pergunta para a pessoa assim, qual é o nome do Pai? Aí a pessoa fala, Deus. Ou fala que é Giovanni, né? Jeová. Aí você pergunta, qual é o nome do Filho? O nome do Filho é fácil, é Jesus. E qual é o nome do Espírito Santo? Aí ninguém sabe. Mas não mandou batizar no nome dele? É para batizar no nome do Pai? No nome do Filho? Não é o que está escrito aí? Vamos ler de novo? 1, 2, 3. Portanto, ide, ensinando todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu pergunto para os irmãos, os apóstolos obedeceram isso? Os apóstolos batizaram as pessoas? Batizaram. Batizaram. Agora vamos ver que nome que eles batizaram? Atos, capítulo 2. Nós já estávamos lá, mas vamos voltar para lá.
Olha só, irmãos, antes da gente ler o versículo 38, a gente já leu o 37? Antes de ler o 38, eu quero que vocês leiam o versículo 36 e guarda bem essa informação no coração, amém? Atos 2, 36, o que diz, irmãos? Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor. Então, Deus, o Pai, fez de Jesus, aquele homem que morreu na cruz, fez dele Senhor e Cristo. Então, Jesus é Senhor e Cristo. Amém, irmãos? Presta atenção aqui, irmão. Deixa a morte da bezerra para lá. Olha lá, versículo 38, irmãos. 1, 2, 3. Olha só, antes de você ler. Ide por todo mundo, ensinai, fazer discípulos, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que os discípulos fizeram, como é que os discípulos cumpriram essa ordem? Versículo 38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de quem? Para perdão dos pecados. Recebereis o quê? Esses homens foram batizados em nome de quem? Qual era a ordem de Jesus? Batizar em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos falaram outro nome? Não. Só citaram que nome? O nome de Jesus. Então, qual é o nome que Jesus está falando lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19? Que nome que ele está se referindo? Os apóstolos entenderam. Quando vai falar do Pai, quando vai falar do Filho, vai falar do Espírito Santo, está falando apenas de um só nome. Porque esses três são um. O Pai não tem outro nome. O Pai não tem outro nome a não ser o nome de Jesus. Qual é o nome do Espírito Santo? Jesus. Esses três têm nome? Tem, porque Jesus falou. Batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se Jesus falou, é porque eles têm nome. E qual é o nome que é revelado no Novo Testamento? Qual é o nome? Jesus. Entendeu, irmão? Capítulo 8. Aí de Atos mesmo, né? Jesus. Nos salva dessa geração perversa, né? Olha só, irmão, Atos capítulo 8, versículo... Eu vou ler rapidamente, versículo 12, diz assim, ó. Mas, como cresce em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, qual é o nome que Filipe pregava, irmãos? Jesus Cristo. Se batizavam tanto homens como mulheres, e creu o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviou para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Em nome do Senhor? Jesus. Então esses homens aqui de Samaria foram batizados em nome do Pai e do Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com eles. Então, esses homens cumpriram, ou melhor, Filipe, ele cumpriu o que Jesus falou. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, foi batizado em nome de quem? Em nome de Jesus. Então, hoje as pessoas, elas vão se batizar, elas se batizam sem entendimento. Por quê? Vai batizar? Vou batizar. Então, vou te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou repetir a frase. Você pode até repetir, não tem problema. Mas quando a gente batiza uma pessoa, ele batiza o quê? Do jeito que Jesus mandou. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome de Jesus. Porque quando nós fazemos isso, então nós estamos cumprindo o quê? A palavra de Jesus. A palavra de Jesus. No capítulo 10, irmãos. Vai para o capítulo 10 aí. Capítulo 10, versículo 47 e 48. Olha aqui, irmão.
Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Eles foram batizados em nome de quem, irmãos? Em nome? Em nome do Senhor. Lembra que nós lemos em Atos 2:36? Que Deus o fez Senhor e Cristo. Então, quando está falando aqui, porque, irmão, eu já vi teólogo falando assim, ó, tá vendo? Não está escrito Senhor Jesus aí, ó, está escrito só Senhor. Mas aqui está dizendo, ó, que foram batizados em nome do Senhor, só existe um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, veja só, irmãos, recapitulando. Abra aí em Efésios 4. Não, Atos 19 primeiro. Atos 19, senão eu vou passar direto aqui. Irmão, tem gente que fala assim. As pessoas falam assim, irmãos. Quando eu me tornei, fui para uma igreja evangélica, e eu acreditei na pregação do evangelho do Novo Testamento, e eu falei assim para as pessoas assim, da igreja que eu era. Eu falei, olha, eu conheci uma palavra, e essa palavra é diferente, e o pastor que prega lá, ele mostra que está escrito, e eu vou para lá e vou me batizar de novo. Rapaz, para que eu falei isso aí? Arrumei inimigo, todos me deixaram, todos me abandonaram, eu tinha um monte de amigo da igreja e ninguém mais foi atrás, ninguém mais quis saber, porque falaram que eu estava praticando uma heresia, né? Eu falei, não, eu vou me batizar de novo, porque agora eu conheço Deus, quem realmente Ele é, o Deus verdadeiro. E aí, lendo esse texto, porque as pessoas dizem assim, não, você não pode se batizar de novo, porque você já foi batizado. Não é assim? Vocês já ouviram essa frase? Vocês já foram batizados, você não pode batizar de novo. Se você batizar de novo, aí a palavra diz que só tem um batismo. Eu falei, realmente, só tem um batismo, mas tem que ser o batismo verdadeiro. Porque se você batizar sem crer na pregação do evangelho, esse batismo, qual a validade que ele vai ter? Eu pergunto para as pessoas. Às vezes as pessoas elas chegam na igreja, mas eu não obrigo ninguém a se batizar, não. Às vezes a pessoa vem de outra igreja, eu não obrigo ela a batizar. Mas eu vou conversar. Eu falo assim, olha, o evangelho vai nos ensinar assim. Quando você se batizou, você creu no quê? Em que Deus? Você creu em que Espírito? E que Filho que você creu? Quem crê for batizar, mas tem que crer no quê? Porque lá em João 5,20 diz, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E nos deu o quê, irmão? Entendimento. Para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro? Estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Então a pessoa, para se batizar, irmão, ela precisa o quê? Ter entendimento, compreender. É importante vocês entenderem essa pregação, irmãos, para vocês poderem ensinar as pessoas. A palavra vai dizer aqui em Atos 19, irmãos, diz assim, ó, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhe, recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados, agora de que forma? Em nome do Senhor Jesus. Então essas pessoas tinham sido batizadas por João e depois foram batizadas por Paulo. Por quê? Porque Paulo deu entendimento para elas sobre de quem era Jesus. João Batista pregava sobre Jesus. Só que Paulo deu entendimento de fato para as pessoas. Então eles foram batizados de novo. Por quê? Porque eles receberam entendimento.
de verdade. Eles ouviram a pregação e se batizaram em nome de Jesus. Abre em Efésios 4, irmãos. E a hora já chegou ali, né? Que benção. Efésios capítulo 4, irmãos. Então, irmãos, essas pessoas que nós lemos aqui, elas foram batizadas nas águas? Foram. O batismo nas águas é um mandamento? É. Então, irmão, toma cuidado sempre, né, irmãos? Porque existe cada coisa hoje em dia, irmão, que as pessoas dizem que não precisa mais, que não tem mais necessidade. Então, fica atento, amém, irmãos? Fica de olho. E qualquer dúvida, você pergunta. Mas o batismo é muito claro, irmãos. Ele é necessário. O batismo nas águas é necessário. Por quê? Porque a partir do momento que você se batiza, você vai fazer parte de algo. A gente vai ler algumas coisinhas, mas eu vou precisar passar do horário, tá, irmãos? Então, me aguenta aí, tá, por favor? Eu tô procurando vigiar muito para não passar dos horários sempre, mas hoje eu vou ter que passar e não tem jeito. Mas não vai ser costume meu, tá, irmãos? Efésios 4, versículo 1 diz assim. Diz assim, irmão: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados. Então você foi chamado. E você é chamado para quê, irmãos? Com toda a humildade. Então você é chamado para ter humildade, mansidão, com longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo. Então isso daqui, irmão, é para crente, é para quem crê em Jesus. Você crê em Jesus? Creio. Então você vai ter que andar desse jeito. Com humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros. Você vai ter que procurar guardar o quê, irmão? A unidade do Espírito pelo vínculo? Pelo vínculo da paz. Então o cristão, irmão, que ele é chamado para fazer isso, para andar desse jeito, para guardar essas coisas. Quando o cristão ele não guarda essas coisas, irmãos, ele está desobedecendo a palavra, desobedecendo o chamado, desobedecendo Jesus. Está desobedecendo. Está entrando em desobediência, em rebelião contra Deus, em rebelião contra a palavra, em rebelião contra o evangelho. Automaticamente, irmãos, ele vai abrindo as portas e as brechas para os demônios na vida dele. Para entrar na casa, na família, na vida, na mente, no coração, na alma, no espírito, em tudo quanto é lugar. Então, de fato, irmãos, quando você se converte, você é fraco, nós somos fracos, carentes, dependentes do evangelho. Mas a gente precisa permitir o Espírito agir na nossa vida. Então, por isso nós somos chamados para comunhão. Somos chamados para comunhão. Para estar perto. Para estar perto, irmãos. Em outras palavras, a gente é chamado para ir para a igreja. Amém, irmãos? Crente tem que frequentar a igreja, irmão. Para ser bem claro. Amém? Pelo menos nisso aí, vocês podem ter certeza que tem que fazer. Pelo menos eu falo isso aí, né? Eu sou homem, irmão, de igreja. Eu sou homem de igreja. Eu não estou falando de prédio, nada disso não. Eu sou homem de igreja. Eu quero estar perto de irmãos. Ter comunhão com irmãos. Isso aí para mim é fundamental. E eu espero que seja para cada um dos irmãos. Efésios 4, versículo 4, diz assim, ó. Há um só. Então, presta atenção que nós vamos ler agora, irmãos, que é aqui que nós vamos entender. A pessoa, ela vai se batizar, ela precisa entender isso aqui. Precisa entender. Há um só corpo, um só espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Então, irmão, só existe um. Uma dessas coisas que nós vemos aqui. Ó. Então, primeira coisa que nós lemos, versículo 4. Há um só? Versículo 4. Um só? Um só? Põe a sua mão aí. Agora nós vai ter que ir para lá e para cá na Bíblia, hein, irmãos? 1 Coríntios capítulo 12. Só voltar um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 12. Há um só corpo. Certo. Vamos ver o que é isso aí. O que significa isso?
há um só corpo. E depois é um só espírito, né? Um só corpo e um só espírito. Presta atenção, irmão. Um só corpo. Versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. O que diz aí? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 13, irmãos. Pois todos nós fomos o quê, irmãos? Todos nós fomos o quê, irmãos? Batizados em um Espírito. Fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer nordestinos, quer paulista, quer brasileiro, não interessa. Formamos um só corpo, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Olha só, irmão, presta atenção. Existe um corpo, que é o corpo de Cristo. O versículo 13 diz: porque todos nós fomos batizados em um. Lembra o que significa a palavra batismo? Batismo significa o quê? Introduzir, colocar. Aqui está dizendo que nós fomos batizados em um. Versículo 13, irmãos. Pois todos nós somos batizados em um Espírito. E quando somos batizados nesse Espírito, nós formamos um corpo. Batizados no Espírito, colocados no Espírito, e assim nós somos formados em um corpo. Batizados no Espírito, colocados no corpo. Batizados no Espírito, colocado no corpo. Deu para pegar? Deu para entender? Efésios 1:12 diz assim: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, somos selados com o Espírito Santo. Então você ouve a mensagem e acredita na mensagem, essa mensagem entra no seu coração, o Espírito Santo sela você e coloca você no corpo de Cristo. Deu para entender, irmão? Então uma obra do Espírito que vem através da pregação da palavra. Quando aqueles homens lá em Atos capítulo 2, 37, ouvindo a pregação de Pedro, compungiram o seu coração, aflitos, o que a gente vai fazer agora? O que a gente faz? Sejam batizados em nome de Jesus. Mas ali eles já tinham sido batizados pelo Espírito. O Espírito já tinha entrado dentro deles, com a mensagem. Eles creram na pregação de Pedro, foram selados com o Espírito Santo da promessa naquele momento. E o Espírito introduziu eles aonde? No corpo espiritual de Cristo. Porque tem um corpo físico, mas tem um corpo espiritual. Os salvos é aqueles que são conhecidos pelo céu. Nós temos que fazer parte desse corpo, que é o corpo espiritual. É os que realmente receberam uma nova vida, que receberam realmente a força do Espírito Santo dentro deles e foram colocados de fato no corpo de Cristo. Então, um só corpo, que corpo é esse? É o corpo real de Jesus Cristo. O corpo que esse verdadeiro Espírito Santo, que vem através do verdadeiro Evangelho, da verdadeira pregação do Novo Testamento, esse sim é colocado no verdadeiro corpo. De novo, irmãos, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Aí no finalzinho diz, e todos temos bebido de um. Aí é que tá, irmão. As pessoas têm bebido de quantos espíritos? São vários. O cara vai para a igreja, ele bebe de que espírito? O cara bebe do espírito da ganância. Porque o cara vai para a igreja, ele quer tudo o que é dessa terra. Eu quero o melhor dessa terra. Não é assim? Eu vou dar o meu dízimo porque eu quero cobrar de Deus as riquezas deste mundo. Então ele quer receber e beber de um espírito que não é o Espírito de Deus.
Então olha a seriedade da situação, irmãos. Tem gente que está na igreja e está recebendo a bebida do espírito do engano, da mentira. O cara vai na igreja atrás de profeta. Chega lá, o profeta revela o diabo para ele. Então ele ouve um espírito da mentira, do engano. E tem gente que vai para a igreja para ouvir profecia da mentira. O cara ali vai para a igreja, irmão, e ele quer uma igreja que tenha luzes piscantes, pessoal pulando, sapateando. Ele quer que espírito da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. O cara vai para a igreja, ele recebe a bebida de que espírito? Então tem um monte de espírito, irmão. Tem um monte. De que espírito que a palavra está falando? João 14. Depois a gente volta lá para Efésios. João 14, abre aí, irmão, rapidamente. João 14, 26. A gente tem que entender, irmão, quando fala que há um só espírito, que espírito é esse? Né? Que espírito é esse? Se você for no Velho Testamento, irmão, tem um monte de espírito lá. Tem um monte. Aqui a gente não vai lá, mas tem um monte lá. João 14, versículo 26, irmãos. Como é que diz aí, irmãos, todos juntos? Mas aquele Consolador, então, quem é ele? O Espírito Santo, que o Pai enviará, quer dizer que não tinha enviado ainda, enviará em meu, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho. Então, por aí a gente já consegue entender, irmão, quem é o Espírito Santo. Eu tenho que beber desse Espírito aqui. Que espírito é esse, irmãos? Esse espírito é aquele que vai fazer, vai ensinar todas as coisas que Jesus falou. Então tem espíritos que estão ensinando coisas que Jesus não falou. E aí é que está o perigo. Porque se a pessoa ouve e bebe de um outro espírito, ele vai ser colocado em que corpo? Porque somos batizados. Nós lemos lá, não lemos? Somos batizados em um espírito que também nos colocou em um corpo. Mas quando a pessoa bebe a bebida de outro espírito, qual o corpo que ela é colocada? Que igreja que ela vai pertencer? Que povo que ela vai pertencer? Aí é que está o negócio. Então a gente tem que saber que espírito que fala e que tipo de bebida que ele dá. Pode ser uma bebida que deixa a pessoa embriagada com os demônios. Capítulo 16. Mas, rapaz, esse horário é uma bênção. Nós só estamos no segundo, né? O corpo e o espírito. Mas vamos lá. 16:13, irmãos. O que diz aí? 16:13 não. É, isso mesmo. Está falando de novo de que tipo de bebida que o espírito fornece. 16:13, irmãos. Mas quando vier aquele espírito da... Então, se o espírito da verdade, não pode ser espírito da mentira. Então, se alguém tem fraqueza de mentir, saiba que precisa se santificar e ser livre da mentira. Mas existe mentirinha branca? Mentirinha, como é que o pessoal fala? Mentirinha do bem? Não existe não, irmão. Mentira é mentira. Quem mente um pouquinho, vai mentir um grandão. Se o cara é fiel na mentirinha, ele vai ser fiel na mentirona também. E aí não para, irmãos. Porque a pessoa, quando aprende a mentir, para cobrir a mentira, tem que contar uma mentira maior. E para cobrir aquela mentira, ele vai contando mentira, até o diabo expor ele. Vamos lá, irmão. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, irmão. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. 14, irmãos, todos juntos. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de... Então o Espírito Santo glorifica quem, irmãos? Jesus, Maria, José, Jeová. Glorifica quem? Jesus. Aí o cara quer um espírito que vai glorificar anjo. Então veja só, irmãos. Quando fala de um espírito, tem que ser o espírito da verdade. O espírito que glorifica a Deus, que fala das coisas de Deus. Volta lá para Efésios.
há um só corpo, versículo 4, né, irmãos? Há um só corpo e um só espírito. Como também fossem chamados em uma só. Abre aí o nosso aplicativo na Bíblia aí, por favor, aí. Tito, capítulo 1. Só o irmão abre aqui, tá? Tito 1, Tito 1, 2 e depois 2, 13. Tito também. Vamos ler de novo aqui, irmãos. Porque há um só corpo e um só espírito, como também fossem chamados em uma só esperança. Achou? 2. Em esperança 2. Tito 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então ali fala da esperança da vida eterna. Então uma só esperança, que esperança é essa? Tem gente que espera ficar rico, melhorar de vida, outros espera casar, outros espera viver, outros espera ter saúde. Um monte de esperança tem aí. Não é? E não é ruim ter esperança não, né, moço? Ter esperança é bom. Mas uma coisa é a esperança dessa vida, outra coisa é a esperança que a palavra está falando. Em uma só esperança. Qual é a minha esperança? O cristão precisa ter essa esperança. Essa esperança que nós estamos falando aqui é o que nós vamos falar no outro domingo, se é amanhã no outro, sobre redenção. O que está escrito, irmão? Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança. Aguardando a bem-aventurada esperança. Qual esperança é essa, irmão? O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança do aparecimento do grande Deus e nosso Salvador? Essa tem que ser a sua esperança. O que é uma só esperança? É essa. Qual é a esperança que eu tenho nesse mundo? De um dia Jesus voltar e me levar para Ele. Porque, irmão, se você tiver esperança em qualquer outra coisa, você tem que ter uma noção. Essa esperança pode ser frustrada. Ah, mas eu tenho esperança disso. Isso aí pode se frustrar. Eu tenho esperança daquilo. Isso pode se frustrar. Eu tenho esperança daquilo. Isso aí não pode acontecer. Então, entendam que não é uma esperança dessa vida, desse mundo. Você pode ter. É bom ter esperança nessa vida, é bom ter esperança nas coisas. Não tem problema ter. Mas ela pode não acontecer. E se ela não acontecer, não reclame, não murmure. Não culpe a Deus. Porque Deus está falando para você ter uma esperança. E essa esperança é a volta dele. Por quê? Porque essa esperança não falha. Todas as outras esperanças que eu e você tem, essa falha. Aí eu tenho esperança que amanhã eu vou trabalhar, não sei o quê, aí pronto, dá um piripaque e a pessoa não acontece isso com a pessoa? Não com vocês não vai acontecer nada. Mas tem pessoa, não é assim? Ah, não, amanhã ano que vem eu vou fazer tal coisa. Pronto, aí vem uma crise, explode não sei o quê, tá todo mundo lá pobre, cheio de dívida. Pronto, cadê a esperança? Então é bom ter esperança, é bom lutar, é bom trabalhar, não tem problema. Mas saiba que se der errado, a sua esperança mesmo tem que ser a de cima, que Jesus vai voltar. Amém, irmãos? Ai, vamos lá, irmãos. Versículo 5. Nós lemos, né? Uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5, irmãos. Um só? Não, só o Senhor. É por parte que ele está falando. É um só Senhor agora. Então nós aprendemos um só Espírito, um só corpo, uma só esperança. Agora, um só Senhor. Vocês entendem, irmão, que a gente precisa ter entendimento para se batizar? Eu tenho que saber quem é esse Senhor. Abre em Deuteronômio 6,4. Nós, irmãos, 6,4. Nós já lemos, na verdade, mas vamos ler. Primeiro, abre os irmãos, põe a sua mão aí, vai para 1 Coríntios, capítulo 8. Enquanto o meu irmão aqui vai abrir em Deuteronômio 6. Irmãos, você se lembra que nós lemos lá em Atos 2, versículo 36, que Deus, o Pai, fez de Jesus Senhor e Cristo, Senhor e Messias. Quando a palavra diz que é um só Senhor, está falando do quê?
Por que a palavra está falando disso? Porque há muitos deuses, há muitos senhores. Lê aí, irmão. Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então foi dito lá no Velho Testamento: ouve, ó Israel, o Senhor, tal, é o único Senhor. E aí chega Jesus e diz que ele é o Senhor. E aí, as pessoas acreditam mais em que Senhor hoje? No verdadeiro Senhor ou em outros senhores? Então a pessoa, para se batizar, ela precisa crer, mas crer no quê? Crer na pregação. A pessoa, ela se batiza crendo no Senhor do Antigo Testamento e ao mesmo tempo no Senhor do Novo Testamento. Não poder servir a dois senhores. Entendeu por que Jesus falou isso? 1 Coríntios capítulo 8, irmãos. Irmão, eu vou terminar porque olha a hora que já deu já. Já passou 25 minutos. Meu Deus do céu. Vamos lá. 1 Coríntios 8, versículo 5 diz assim, irmãos. 8:5. Presta bem atenção que você vai ler, irmãos. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra. Como há muitos deuses? Quem está falando isso, irmão? O apóstolo Paulo. Paulo está falando que existe deuses e senhores. Tem ou não tem? Tem, irmão. Existe deuses e senhores. Então as pessoas, elas se batizam crendo em quê? Em muitos deuses, em muitos senhores. Então, para a gente batizar, eu preciso entender quem é o verdadeiro Deus. Vamos ler aqui, irmãos, todos juntos novamente. Todos juntos. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, Olha, presta atenção no que está escrito, irmãos. Um só Deus, aí ele especifica, o Pai. Quando o Novo Testamento fala de Deus, presta atenção quando se fala Pai. Porque está se referindo ao verdadeiro Deus. Quando fala Deus no Novo Testamento, às vezes, até no Novo Testamento você tem que estar atento. Porque Jesus ele vai especificar. Porque Paulo está dizendo, há muitos deuses. Se Paulo está falando que há muitos deuses, é porque há muitos deuses. Quando Jesus veio, antes de Jesus morrer, Jesus estava debaixo ainda do Antigo Testamento. Ou seja, irmão, havia muitos deuses. Havia muitos deuses no Antigo Testamento. Não tinha ou não tinha? Jesus negou isso aí? Não. Por isso que ele citou aquele texto lá. De Êxodo 3. Por quê? Porque ele, lá no Antigo Testamento, o anjo que aparece na sarça, ele era Deus. Lá no Deus de Israel. E Jesus não estava negando que aquele ser lá era um. Como Paulo também não nega que era um Deus. Porém, todavia, para nós há um só Deus. Quem é ele? O Pai. Então, ainda que haja muitos deuses, para nós há um só Deus. Quem ele é? O Pai. De quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, do qual são todas as coisas e nós por ele, irmão. Então, só existe um Senhor e o nome dele é Jesus. Volta lá para Efésios, que a gente vai terminar, porque não vai dar para a gente dar seguimento. Mas... Versículo 5, irmãos. Um só Senhor. Uma só fé. Lembra lá de Judas 1:3, diz assim, ó. Escrevo-vos que vocês têm que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, quando fala dessa fé, irmãos, não está falando de qualquer fé. Fé, irmão, tem um monte de fé. Mas nós estamos falando da fé verdadeira, a fé do Novo Testamento. E um só batismo. Eu estou falando de batismo, eu não vou conseguir falar sobre batismo. Né, irmãos? Mas amanhã a gente fala sobre isso. Amém? Fala. Tem uma pergunta no chat. Fala aí. É importante estar evaluando uma dúvida. Irmão William, se a gente só...
Tem uma pergunta aqui no chat da irmã Evaluce, creio que seja. Irmão William, se a gente só crê em Jesus Cristo e na sua palavra, que é o Novo Testamento, por que vocês ainda têm que ir lá no Velho Testamento ver alguma coisa? Irmão William, se a gente só crê em Jesus Cristo e na sua palavra, que é o Novo Testamento, por que vocês ainda têm que ir lá no Velho Testamento ver alguma coisa? Boa pergunta, né, moço? Por que a gente vai no Velho Testamento? Né? Tá um pouquinho fora do assunto aqui, mas a gente responde também, né? Mas por que a gente vai no Velho Testamento, irmãos? Para comparar o Deus verdadeiro e do que não é verdadeiro. A Bíblia, irmãos, ela foi juntada, digamos assim, 300 anos depois de Jesus ter vindo desse mundo. Os homens juntaram a Bíblia. Só existia o Velho Testamento. Só tinha o Velho Testamento. O Novo Testamento estava separado do Velho Testamento. E o povo juntou. Então, para as pessoas hoje em dia, tudo isso aqui é a palavra de Deus. Mas não é tudo a palavra de Deus. Então, se faz necessário, por causa disso, muitas vezes ir no Velho Testamento e mostrar o que está certo e o que está errado. Existem coisas do Velho Testamento que são boas, que são ensináveis? São. O apóstolo Paulo fez isso, o próprio Jesus também fez isso. Dando exemplos. Mas a doutrina, ela se baseia no Novo Testamento. Na palavra da verdade, no Novo Testamento. Ela é suficiente para salvar qualquer ser humano. Então existe, para a gente finalizar, agora é de verdade, tá, irmãos? Lucas, abre aí rapidamente, só para poder mostrar para a irmã aqui. Lucas capítulo 24. Então, irmãos, Lucas 24. Então, às vezes, a gente vai no Velho Testamento? Vai. Não é muito... É difícil, né, irmãos? Mas eu não tenho muito vontade de pregar o Velho Testamento para ensinar doutrina para os irmãos. Eu não gosto de ir no Velho Testamento. Normalmente, quando eu vou no Velho Testamento, às vezes a gente pega um provérbio aqui, um salmo acolá, que fala sobre Cristo, né? E provérbios, às vezes eu uso, porque provérbios ensina muito sobre coisas desta vida, né? Dessa vida, não sobre o céu, mas sobre a coisa dessa vida mesmo. Comportamentos. Mas, no geral mesmo, né, irmãos? Quando se vai no Velho Testamento, é para mostrar onde tem Cristo, onde não tem Cristo. Porque em tudo lá não é Cristo. Isso é um fato. Então, às vezes, a pessoa está ouvindo de Jesus, ou de Jesus, Jesus, e ela precisa ouvir de Jesus. Mas chega uma hora que você tem que falar, olha, isso aqui não é verdadeiro. Então o apóstolo Paulo mesmo, ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, né? Que aquilo que foi escrito lá no Antigo Testamento, em tábuas de pedra, lembra que Paulo fala isso? E se o ministério da morte gravado com letras em pedra, ele está falando do quê? Do Velho Testamento. Então ele está levando os irmãos do Velho Testamento, e depois ele vai desvendando o mistério. E lá no versículo 14 ele vai dizer o quê? Que tudo aquilo no Velho Testamento foi abolido. Mas seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, quando é lido a lição no Velho Testamento, o véu se tapou sobre o coração deles. Então essa lição ela foi por Cristo abolida. Então Paulo lhe traz coisas do Velho e vai desvendando o que é aquilo. Então aqui, em Lucas 24, 44, diz assim, irmã, qual é o nome dela? Evaluce. Irmã Evaluce, diz assim, ó, Lucas 24, 44, diz assim, ó. E disse-lhes, são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, Moisés e nos profetas e nos salmos. E abri-los o entendimento para compreender as escrituras. Então veja, mesmo Jesus tendo pregado 3 anos e meio, ele precisou levar os apóstolos lá no Antigo Testamento para mostrar para ele, olha o que está escrito. Convinha que se cumprisse o que de mim estava escrito. Então Jesus levou eles no Velho Testamento para mostrar o que era dele, porque lá tem coisas que não eram dele. Então ele foi lá para mostrar, olha, isso aqui é de mim, Isaías 53, Salmo 22, tal, e vai mostrando, isso é de mim, isso aqui não é de mim. Então Jesus levou eles lá para eles terem entendimento do que era o que não era, o que era profecia e o que não era, né? Mas o Novo Testamento basta realmente para poder ser salvos. Mas como a Bíblia ela foi
Porque a palavra Bíblia significa livros, né? Então, como juntou todos os livros, hoje existe essa dificuldade. Quando a pessoa chega na igreja, ela fala o quê? Vai ler a Bíblia. Aí o cara começa a ler da onde? De Gênesis. Até ele chegar em Mateus, tá mortinho da Silva. Por quê? Porque ele ouviu todo o Velho Testamento sem entender o Novo Testamento. Então hoje é necessário, como eu disse, para nós serve a lição do Novo Testamento. E se a irmã ouvir, o irmão ouvir, né, as pregações, vocês vão ver que todas elas são baseadas no Novo Testamento. E quando a gente vai no Velho Testamento é para mostrar coisas que não são do Pai ou coisas que são de profecia. Amém? Espero que... Amém. Jesus abençoe. Vamos orar, irmão? Vamos orar em nome de Jesus, porque olha que horas que já é. Peço perdão em nome de Jesus, irmão. Mas esse meu pedido de perdão, vira e mexe, eu peco de novo. Erro de novo.